presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deixa caducar o trecho da medida provisória que previa a reoneração da folha de pagamento das prefeituras. Com a decisão, fica suspenso, então, o aumento da alíquota cobrada dos municípios, que passaria de 8% para 20% em cidade com menos de 157 mil habitantes. Ô Rita, os municípios, lógico, comemoraram bastante. E com certeza. Eu acho que, nesse caso, o Rodrigo Pacheco está certo. Então, esse o papel do Congresso. Então, vamos discutir um projeto de lei e não fazer as coisas com medida provisória. Então, esse é um sinal que tem sido dado e eu gostaria, inclusive, que ele reforçasse também esse sinal na direção do Supremo. Então, cabe ao Congresso brasileiro legislar sobre aquilo que interessa à nossa sociedade. Os municípios comemoram muito, Marcelo. Tem hora que eu acho que o Haddad, o ministro da Fazenda, ele demonstra uma articulação boa com o Congresso, mas parece que ele mais perde do que ele ganha. Porque essa decisão do Pacheco, que eu também considero acertada, vai tirar 10 bilhões da arrecadação federal. Então, quando o Haddad tem que fazer o discurso lá para definir se vai ter não o déficit zero, agora ele vai ter que diminuir aí 10 bilhões na conta dele, que é um dinheiro significativo. Agora, é fundamental a gente entender, quem paga a conta de tudo é o município. O cidadão, quando ele vai procurar saúde, ele vai atrás do município. Quando ele cobra a segurança pública, ele cobra também do município. Quando ele quer escola, é o município. Então, passou da hora do Brasil começar a valorizar mais nessa gestão municipal, valorizar mais esse dinheiro na ponta, que é onde entrega a população, do que deixar tudo na União e no Estado, porque acaba não chegando. Então, acho que é muito acertada essa decisão do Pacheco e acho que o ministro Haddad vai ter que recalcular ali para conseguir chegar ao déficit zero com essa medida. Eduardo, cidades, então, com menos de 157 mil habitantes não vão ter essa carga tributária maior novamente na folha de pagamento. Uns dirão que é o Pacheco em campanha. Outros dirão que é o Pacheco com raivinha do governo, porque o governo atravessou a negociação com os governadores. O que importa, para mim, é que a decisão foi tomada. E quando você ajuda município pobre, considerando a pobreza desses municípios, só pode estar certo. Alguém vai dizer, mas alguém disse aqui, quanto o governo está perdendo? Quanto com isso? 10 bilhões. Senhoras e senhores, só para comparação, em fevereiro, agora, o rombo nas contas públicas foi de 58 bi. Então, o que vão poupar os municípios de arrecadar é 1/5 do que o governo teve de rombo nas contas em um só mês. E diz Brasília, dizem os economistas, os entendidos que nem a Rita, que esse rombo se deve ao pagamento de precatórios para agradar bancos que antes compraram os precatórios. Resumindo a prosa, tudo que vier para o município, pequeno sobretudo, é bem-vindo. Agora, eu não vou pedir isso ao Pacheco, não vou pedir isso a ninguém que tem juízo, nem ano de eleição. Mas isso tinha que vir acompanhado, alguém tinha que ter coragem nesse Brasil de fazer uma grande discussão sobre a tal da reforma política administrativa, e uma das providências urgentes é voltar atrás, acabar com um bocado de município, amigo. Eu sei que ninguém vai ter coragem. Minas Gerais não pode ter 853 municípios. Com 300, que são 300 comarcas, estaria bom demais. Não tem 300 delegacias, não tem 300 fóruns e tem 853 municípios. E aí eu fico com dó no coração, porque eu defendo de economizar para os municípios, mas aí vai para o prefeito irresponsável, que vem para Belo Horizonte, fica uma semana em hotel de luxo, que vai para Brasília, que contrata a cidade inteira. Nós sabemos como é que algumas das cidades são administradas, sem falar na roubalheira. Então, Júlio, se não houver juízo e fé em Deus, não vai ter jeito, não. Quanto mais dinheiro aparecer, mais vão gastar. Mas, resumindo a prosa e voltando ao ponto inicial, o Rodrigo está certo. William Travassos. É aquela coisa assim, né? Vai devagar, o meu poder, ele é esse aqui, o seu tá naquele outro lado. Então, tem a disputa de poder? Tem. Agora, o Eduardo toca no ponto mais importante dessa discussão, que é justamente o tamanho desses municípios pelo Brasil. A Confederação Nacional dos Municípios comemorou a decisão e eles falam em 11 bilhões dos municípios. E sabe quantos municípios beneficiados? 5.367 municípios, abaixo de 100 e poucos habitantes. 100 e poucos mil habitantes. Então, a gente fica se questionando, é isso que o Eduardo falou, não é a hora de mudar? Porque se você for olhar para esses municípios, muitos, eles sobrevivem, ou a população sobrevive em função dos empregos que são gerados pela prefeitura.
E aí você cria um verdadeiro curral eleitoral, isso passando de pai para filho, né, de amigo para amigo, e a gente não consegue evoluir, enquanto muitos estão enriquecendo com a política dessa do voto de cabresto, enfim. E rara é a pequena cidade que não tem dois grupos fortes. Mas Ganha, emprega os amigos. Mas, William, outra turma assim trabalhando. mesmo. eu só vou discordar um pouco de vocês quando vocês questionam essa questão do município. É que tem muita situação também que é muito comum aqui em Minas, inclusive a gente conhece. Tem vários distritos, povoados, que são mais afastados de algumas cidades. Sei. E eles ficam, esses povoados, essas pequenas cidades acabam esquecidas. Então, às vezes, você tem um município, né, que no centro tudo funciona, tem recurso, e aí tem aquele povoado que não recebe nenhuma atenção do poder público. Né? Não tem escola, não tem hospital. E aí, o que esse pessoal pensa? Pô, peraí, vamos formar uma cidade aqui que pelo menos a gente garante o básico. Então, muitos municípios surgem porque esses povoados acabam abandonados. E aí as pessoas veem na necessidade de tentar criar uma força. Marcelo. Não certo, né? O ideal seria que chegasse tudo a todos. Marcelo, mas acontece. Aí eles criam um município, continuam sem indústria para empregar, continuam sem condições mínimas de prestação de serviço para empregar. Aí eles vão depender única e exclusivamente do chamado Fundo de Participação dos Municípios, que vem lá de Brasília. E aí teremos mais uma prefeitura, mais 10 secretários, mais 10 vereadores, mais carro, mais isso, mais aquilo, mais despesa. Só piora a situação. Mas aí algum dinheiro chega, né, Edu? Quer dizer, não tô defendendo, Marcelo, mas aí assim, chega algum dinheiro para... Não dá para esquecer de limpar a orelha na hora do banho. A gente não pode pensar porque o município está afastado ou porque o bairro está afastado, que é o que acontece. Um bairro de periferia, ele é tratado de forma diferente. Elege o vereador lá e fala com ele, traz para nós os melhorias. Sim. A Rita quer entrar no debate também. Fala, Rita. Não, é só falar isso, viu, Marcelo? Que o grande problema é a representatividade. Se um bairro é esquecido, se um município é esquecido, é porque não tem representatividade política. E olha que tragédia. Então, a gente tem que tratar de uma representatividade para todos, né? Então, é a reforma política, é a reforma administrativa que o Eduardo está falando, e não aí essa necessidade de arrecadar. Eu quero dinheiro, e para eu ter dinheiro, e para eu nomear o parente, e para eu ter voto, eu preciso de criar um município. Não é por aí. Fantástico o que eu vou dizer, eu vou tomar mais um tempinho. Você é meu amigo. Vontade, Du. O dia que você não gostar mais de mim, eu falo mesmo. Ô, Marcelo, isso fica parecendo, eu conheço bem um município chamado Ferros. Tem isso que o Marcelo falou. Você anda. Ferros. Aqui perto também. Você anda 2 horas para chegar no distrito. É um negócio impressionante. Agora, sabe o que eu recebi aqui ontem no Rádio Vivo? O nome de um posto de gasolina e um líder do Vila Castela, que é um dos grandes condomínios. Sabe o que eles vieram pedir aqui? Para os que moram em Nova Lima, sobretudo os condomínios, transferirem os títulos. Porque os vereadores de Nova Lima vão aumentar de 10 para 15. Eles querem eleger alguém do condomínio, porque eles, no condomínio, a única coisa que a prefeitura leva é caminhão de lixo, mais nada. No mais, eles cuidam de tudo. Pagam o seu IPTU, pagam tudo, gera emprego. E toda vez que o assunto condomínio chega lá na Câmara, sempre aparece um vereador com essa cambada de milionários que só suga o município. Os caras não conseguem nem chegar em casa, tamanha a dificuldade do trânsito. Eles estão tentando eleger alguém para que esse alguém lá dentro da Câmara defenda os condomínios, para que eles tenham um básico, que é poder chegar em casa. Então, o drama, Júnior, ele não se reveste aos rincões, não. Ele está em toda parte. E aí o Marcelo tem razão, e a conversa é essa. Sem representatividade não dá, porque o que manda no que é público, Júnior, é pressão. Então, mas aí a gente tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, às vezes você elege uma pessoa que é lá do Paulo VI, sei lá, escolhe um lugar em uma região, e o cara não faz nada pela região. Sabe por quê? Porque ele é incompetente. Mas troca. Por isso que eu tô falando. Então a gente não tem que votar no sujeito porque ele é daquele bairro, ou porque ele é de Nova Lima, ou porque... Não, ele tem que votar no cara que vai trabalhar, que é um cara profissional, um cara competente. Então a gente vota no cara porque ele é o cara da pipoca. Eu discordo. Entendeu? Eu discordo. Eu voto no cara que tá perto de mim lá porque eu confio. Deixa eu virar esse assunto. Acho que deu, né? Não irrita o Júnior, não. Você acha que isso resolve estar acho que a perto gente de tá você? chegando a mesma coisa. Mas assim, 10 segundos pra você fechar, Marcelo. Aí quando algum político consegue, por meio de emenda parlamentar, né, consegue algum dinheiro para sua base eleitoral, a gente critica aqui, né? Fala que ele está conseguindo em troca de voto.